A paz do Senhor a todos. Estou aqui hoje num meu novo estúdio de gravação. Me sinto até um pouco mais livre, estou em pé. Para darmos continuidade ao nosso estudo em Tiago, hoje falando do capítulo 3. O capítulo 3 nos traz algumas reflexões bastante interessantes, que pegam bastante para o nosso lado. Por isso eu queria uma especial atenção também nesse nosso estudo de hoje. No versículo 1 fala: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui traz um ensinamento, porque essa questão de ser mestre, de ser ensinador, era algo muito valorizado na cultura judaica. Então, quando as pessoas começaram, os judeus, vir para o cristianismo, muitos tinham esse anseio, esse desejo de ser ensinadores. Mas aí Tiago, então, vem trazendo o seguinte ensinamento: olha, você tem vontade de ser um ensinador? Você tem vontade de ser um pastor, já trazendo para a nossa realidade, de ser um missionário, de ser um líder, de ser um ensinador, de modo geral? Não é problema você ter essa vontade, esse desejo. Mas você tem que ter noção do seguinte: essa função traz consigo uma grande responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Enfim, traz consigo uma grande responsabilidade, que é o seguinte: você terá um juízo mais pesado, porque a partir do momento que você se responsabiliza em levar a palavra de Deus e ensinar, isso traz para você o seguinte peso: você influencia pessoas. O que você fala vai influenciar o comportamento de pessoas. O que você fala, se não for condizente com a sua vida, vai influenciar negativamente. Por isso nós temos que ter essa noção. Eu cito o meu exemplo, para não citar outros exemplos, falando, está dando indireto. O meu exemplo: para gravar esses vídeos eu tenho uma dupla responsabilidade muito grande. Primeiro, que eu tenho que tomar um cuidado especial com tudo que eu falo, para não falar nada fora da Bíblia, e também para não usar termos que possam ser pejorativos, que possam ser degradantes, enfim, usar as palavras certas. Já teve vídeo de eu ter que refazer, porque eu falava, não, isso daqui pode trazer uma dupla interpretação, então é melhor não usar. E ao mesmo tempo que muitas das pessoas que acompanham os vídeos me conhecem pessoalmente. Então, se a minha vida particular, a minha vida prática for muito fora da palavra de Deus, aquilo que eu falo nos vídeos perde valor para essas pessoas. Então temos que tomar cuidado e ter noção com essa responsabilidade. Então, quando falamos aqui, Tiago vem nos trazendo isso como introdução do estudo a respeito da língua. E a respeito desse ponto, antes de entrarmos nos textos da Bíblia propriamente dito, eu queria trazer para vocês um ensinamento que há muito tempo meu pai trouxe para mim, que é um ensinamento que chama as três peneiras. É uma parábola que é atribuída a Sócrates. Não sei se realmente foi Sócrates que fez isso daí, mas enfim, é atribuída a ele. Que seria uma conversa que alguém chega para Sócrates e fala: olha, eu quero te contar uma coisa. Provavelmente você já passou por essa oportunidade. Alguém chega para você e fala: eu quero te contar uma coisa. Você já tem que tomar cuidado, porque pode ser, você está num lugar, só tem você e ela. A 20 km de distância não tem ninguém, mas a pessoa chega: quero te falar uma coisa. Já chega cochichando, então já sabe que é fofoca. Mas enfim, quero te contar uma coisa, Sócrates. Tá, pode me contar, mas eu quero saber se passa pelas três peneiras. É verdade o que você está me contando? Primeira peneira. Se for verdade, traz bondade? Isso vai ajudar a pessoa? Vai ajudar alguém? É uma característica boa de uma pessoa, de uma circunstância? Se traz bondade, é necessário que você me conte? Isso vai edificar de alguma forma? Isso vai fazer alguma diferença? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo que nós formos falar tem que passar por essas peneiras. Nesse aspecto, então, o que nós já entendemos? Que a importância da língua não está tão somente em saber o que falar na hora certa, mas também saber a hora certa de não falar nada. Saber que nem tudo que passa na nossa cabeça tem que sair. Tem gente que fala: eu sou super sincero, eu falo na cara mesmo. E esconde uma ignorância ou uma maldade através de uma suposta sinceridade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Entre os versículos 3 e 5, Tiago vem trazendo para nós algumas metáforas que demonstram o seguinte: coisas pequenas
podem fazer uma grande diferença em coisas grandes. Ele fala de um barco, ele fala da questão do cabresto de um animal, e ele fala no final do versículo 5 e no versículo 6 o seguinte: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então Tiago vem enfatizando aqui que a nossa inclinação, inclusive na fala, é para o pecado, porque a nossa língua é inflamada pelo inferno, ele fala. E ele nos traz o seguinte aspecto: uma pequena fagulha pode colocar fogo numa floresta inteira. E depois que já colocou fogo naquela floresta, para você conter esse fogo é muito difícil. A mesma coisa, uma palavra que eu falo, depois de falada, você já não tem mais controle sobre ela. Então, se eu falo alguma coisa mal de um fulano para tal pessoa, aí a pessoa fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, daqui a pouco fez um estrago gigantesco, sem você ter como ter controle mais sobre isso. E outra coisa, uma palavra falada que traz uma ferida a alguém, essa ferida pode até curar, mas a cicatriz fica. Eu, por exemplo, quando eu era moleque, eu fazendo as minhas travessuras, tive um cortezinho aqui no supercílio, normal, né? A maioria das crianças tem aqui ou no queixo, porque era meio sapeca. Mas enfim, tomei meus 4 pontinhos e tudo mais. Não sinto mais dor, não, a ferida já cicatrizou, já está tudo normal. Mas todas as vezes que eu vejo a ferida, que eu vejo a cicatriz, eu lembro o que causou essa cicatriz. É a mesma coisa, uma palavra que você lança que traz mágoa para uma pessoa, a pessoa pode até te perdoar, aquela ferida pode até fechar, mas a cicatriz vai ficar ali. Todas as vezes que aquela cicatriz for vista, a pessoa vai lembrar o que você fez para ela. Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui um conselho especial para os homens. As mulheres têm uma memória impressionante. Ela pode chegar para você e falar: olha, sabe aquela coisa que você me falou 25 anos atrás? Não sei. Sabe sim, você estava com a roupa tal, era tal dia, era assim, assado. Ela lembra. Então toma cuidado. Versículo 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E aqui 2 pontos. Primeiro ele fala que mesmo os animais mais selvagens conseguem ser domesticados. Já deve ter visto aqueles vídeos de leão bonitinho e tal, que é criado, o dono vai lá, abraça e tudo mais. Mas a língua, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue refrear. Porque, como foi falado, ela é inflamada pelo inferno. Então, qual que é a questão? Então já que eu não tenho como controlar, eu não vou nem tentar. Não. Aí é onde vem a questão. Com o auxílio do Espírito Santo, é até parte do fruto do Espírito, nós podemos ter domínio próprio, mas com o auxílio do Espírito Santo. Sozinhos a gente não vai conseguir mesmo controlar a nossa língua. Então vamos buscar a Deus e vamos buscar que Ele nos ajude. Um grande exemplo disso é o profeta Isaías. Ele chega para Deus e fala: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí Deus pega, vai lá com aquela brasa, queima e purifica. E isso no seguinte sentido, e é o entendimento geral que a gente tem que ter aqui. O que foi purificado não foram exatamente só os lábios de Isaías, mas a purificação que era necessária é porque saía da boca de Isaías aquilo que estava em seu coração. Então a purificação foi primeiro no coração, porque se o coração estiver transformado com a ajuda do Espírito Santo, os lábios também serão transformados. Versículos 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. E aqui Tiago vem nos trazendo o seguinte ponto: nós não podemos ter falas contraditórias. Ao mesmo tempo que a minha boca é uma bênção, eu dou ensinos, eu faço isso, faço aquilo, outro, eu sou pastor, eu sou enfim, qualquer coisa. Mas se a minha boca também for utilizada para amaldiçoar, para falar mal, está errado. Nossa boca só pode sair coisas boas. Com o auxílio do Espírito Santo nós podemos chegar a esse ponto.
Aqui, para exemplificar isso, os versículos 11 e 12 trazem algumas metáforas, até parecidas com algumas que Jesus cita. Aqui, para finalizar essa parte de língua, eu queria mencionar algo que está em Provérbios 6, de 16 a 19, que fala que estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Nessas 6 coisas que ele fala que o Senhor odeia, 2 delas são língua mentirosa e testemunha que profere mentiras. E a coisa que o Senhor abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Então, dentre essas 7 coisas, 3 têm relação com a língua, para você ver como que Deus dá uma importância toda especial à questão da língua. Entre os versículos 13 e 18, vem falando a respeito da sabedoria que vem do alto. Nós já falamos um pouco sobre sabedoria, tanto no capítulo 1, como nos estudos de Eclesiastes. Mas aqui eu quero destacar alguns pontos. No versículo 13, que fala: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, ao mesmo tempo que Tiago fala que a fé tem que ser demonstrada pelas obras, ele nos fala que a nossa sabedoria tem que ser demonstrada através de uma vida piedosa, de um bom caráter, essas coisas. Entre os versículos 14 e 16 fala a respeito de amarga inveja e sentimento faccioso, que vai no seguinte sentido: não somente a pessoa que deseja o que é do outro, mas a pessoa que inclusive trama para conseguir o que é do outro. Ou não simplesmente trama para conseguir o que é do outro, porque essa pessoa invejosa, ela se satisfaz, mesmo que ela não consiga o que é do outro, o simples fato da pessoa perder aquilo já é satisfaz. Então, poxa vida, o cara tem um carro maneiro. Não é que ele quer necessariamente ter um carro igual ao do cara. Se o cara perder aquele carro, para ele já está suficiente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E isso é muito influenciado pela sabedoria desse mundo, que traz muita competitividade e tudo mais. Por isso, buscar a sabedoria do alto. E eu queria comentar aí do versículo 18, que fala: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Meus irmãos, vamos exercitar a paz. O mundo está tão pesado, tão cheio de maldade. A gente precisa ser um diferencial nesse mundo, sermos pacificadores. Temos que fazer diferença no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família. Não ser aqueles incendiários que colocam mais fogo, mais lenha na fogueira. Pelo contrário, temos que ter essa responsabilidade de fazer a diferença. Deus abençoe a todos.